eu vou começar com uma provocação. Por que você está aqui hoje comigo nessa noite? Porque ao invés de receber herança, o seu filho vai acabar empobrecendo se você não souber do que eu tenho para te mostrar aqui hoje, tá? Parece algo forte, mas é exatamente isso que eu quero que você entenda em detalhes. Que se você não absorver o conteúdo que eu tenho para te passar aqui hoje, o seu filho lá na frente, no dia que precisar receber o seu patrimônio, ele vai ser rebaixado de classe social. E além desse problema do rebaixamento de classe social, do empobrecimento, né, existe uma solução lícita, uma solução 100% permitida pela nossa lei, para evitar justamente esse empobrecimento dos filhos por conta dos custos que envolvem um processo de inventário. As pessoas, às vezes, até têm noção do que é um inventário, mas não têm a dimensão exata dos custos disso. E aí eles não tomam nenhuma providência e deixam os bens irem para o inventário. E isso é algo que dilapida o patrimônio da família. E eu vou te mostrar aqui hoje como é que você vai evitar esse problema e vai fazer com que o seu patrimônio chegue 100% nas mãos do seu filho um dia. Então, hoje eu quero aqui, segurar na sua mão, quero que você venha comigo, eu vou te ensinar a fazer isso, para que esse problema não recaia sobre a sua família. Deixa eu me apresentar rapidamente para vocês. O meu nome é Juliano Santos, eu sou advogado na cidade de Franca, São Paulo. Há 14 anos eu advogo e moro aqui nessa cidade. Isso que eu vou te ensinar aqui é exatamente o que os bilionários fazem para evitar o inventário e evitar a dilapidação do patrimônio deles. Isso era algo que até pouco tempo atrás estava restrito a esses bilionários, essa pequena classe social nossa, porque eles é que tinham dinheiro e tinham condições para pagar aí as grandes bancas de advocacia para desenvolver esse sistema para eles. Só que isso, graças a Deus, terminou. Com a internet, a gente consegue levar essa informação a muito mais gente e hoje esse sistema vai estar disponível para você. Isso não é coisa de bilionário, de milionário, não. Isso é para você que tem aí pelo menos um imóvel, se tem herdeiros, isso é para você, tá? Não é só coisa de bilionário, não. Então, a partir de agora, você vai passar a ter acesso a essa solução que eu vou te entregar aqui nessa palestra de hoje. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de te pedir um favor. Se você estiver assistindo no celular, coloque o seu celular no silencioso, tá? Para evitar de tocar esse telefone, ou se você estiver vendo essa palestra pelo computador ou tablet, pega seu celular e põe ele, por favor, com a tela virada para baixo. Porque se ele tiver virado para você a tela, a hora que chegar uma mensagem do WhatsApp, da família, outros grupos da igreja, por exemplo, você vai acabar olhando, vai se distrair, pode perder alguma informação que eu tenho para te passar aqui, tá bom? Então, faça isso para para você tirar o maior proveito dessa palestra hoje. Mas antes da gente prosseguir, eu acho que é importante você saber se essa palestra realmente é para você, tá? Se você não está aqui hoje perdendo tempo com o que eu tenho para te ensinar. Eu acredito que não, mas de qualquer forma eu quero a sua ajuda no chat aqui para me ajudar a responder algumas perguntas e você entender se essa solução que eu vou te trazer aqui, se ela vai ser útil realmente para você e para sua família. Então, me ajude aqui a responder algumas perguntas. São 3 ou 4 perguntinhas rápidas. Você vai responder para mim só sim ou não. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é o seguinte: você tem filhos, ou netos, ou alguém para quem você gostaria de deixar o seu patrimônio um dia? Responde para mim no chat, por favor. Sim ou não?
Você tem filhos? Eu vou responder novamente, eu vou perguntar novamente. Você tem filhos, netos ou alguém para quem você gostaria de deixar o seu patrimônio um dia? Responde para mim aqui, por gentileza, sim ou não. A Lourdes diz que sim, a Lília diz que sim, a Rosa Maria diz que sim, tem uma filha. O Matheus disse sim. Legal. Vamos para a segunda pergunta. Você tem patrimônio? Não importa para mim a quantidade desse patrimônio, nem o valor desse patrimônio. Pode ser um imóvel, o único imóvel de 300, 400 mil reais. Não importa a quantidade, nem o volume o valor desse seu patrimônio. Eu só quero saber se você tem patrimônio. Sim ou não? Responde para mim. Zé Roberto diz que sim. A Regina diz que sim, tem patrimônio. Quem mais? Luiz César, a Nilza, tem patrimônio. Vocês estão alinhados comigo, tá? Uma outra pergunta. Você trabalhou duro a vida toda, mais do que precisava, com o objetivo de deixar algo a mais para os seus filhos, para dar um conforto maior para eles? Quantas vezes você, de repente, até deixou de participar de alguma reunião dos filhos, ou você não pôde estar presente com a sua família em algum evento familiar importante, porque você estava ali trabalhando, dando duro, para poder amealhar um pouquinho mais de patrimônio e lá na frente ter aí um conforto maior. Então, se você trabalhou a vida inteira, mais do que precisava para constituir um certo patrimônio, responde para mim aqui sim ou não. Se você trabalhou duro para conquistar esse patrimônio. Zé Carlos diz que sim, a Fátima sim, Luiz César sim, a Deise sim. Legal. Isso. Bom, pessoal, essas perguntas eu fiz para a gente saber se essa palestra é para você, tá? Porque envolve patrimônio, envolve herdeiros, sucessores. Então, se você respondeu sim para mim a pelo menos duas dessas perguntas, essa palestra ela é essencial para você, porque o que eu vou te ensinar aqui é algo que vai ajudar muito, principalmente os seus filhos lá na frente. E você vai entender isso aqui. Então, vamos lá. Vamos compreender agora por que o inventário é algo que você precisa, evitar o inventário, aliás, é algo que você precisa adotar aí como centro da sua vida, como centro de atenção, como se fosse um ato realmente de amor para os seus filhos. E por que eu digo que isso é um ato de amor? Porque esse sistema que eu vou te ensinar aqui hoje, para você, ele não tem até muita utilidade. Mas quem vai precisar disso aqui um dia é exatamente os seus filhos, tá? Porque isso vai evitar com que eles percam dinheiro, vai evitar com que, de repente, eles evitem brigas pela disputa de patrimônio lá na frente. Então, esse sistema é um ato de amor que você vai preparar justamente para os seus filhos lá na frente receberem um dia, tá? Outra coisa, a minha missão aqui, antes disso, deixa eu te fazer um outro convite para você ficar comigo aqui até o final. No final dessa palestra, não vai demorar, eu te garanto, eu vou disponibilizar para você hoje uma oportunidade única que eu não disponibilizo normalmente no meu escritório. Então, no final dessa palestra, eu vou te ajudar, eu vou disponibilizar para você uma oportunidade que você não vai poder perder, tá? Vai ser só para quem estiver aqui nessa palestra hoje. Então, feito esse alerta para que você fique comigo até o final, a minha missão aqui nessa palestra é nunca mais viver algumas situações que eu já vivi e continuo vivendo no meu escritório, como dessa família que eu vou te apresentar aqui agora. É um caso prático do escritório que corriqueiramente ela acontece. Então, o que é que acontece normalmente nas famílias? E o que essa história do Rafael, do Júlio e da Rosana tem a ver com você e com a sua família?
Certo dia, chega no meu escritório o Rafael, um cliente nosso, dizendo que os pais dele, o Júlio e a Rosana, haviam falecido e haviam deixado para ele um único imóvel, né? Um imóvel cujo valor dele de mercado era R$ 1 milhão. E ele queria saber da gente como que faria para transferir esse imóvel para ele, porque estava no nome dos pais, os pais vieram a faltar e ele precisava regularizar essa situação. E aí nós dissemos para ele o seguinte: ô Rafael, a única solução para você colocar esse imóvel no seu nome é fazendo um inventário. Então, para fazer isso, a gente passou a mostrar para ele os custos de um inventário. Ele entendeu, ele sabia o que era o inventário, e aí nós fomos apresentar os números do inventário para transmitir esse imóvel para o nome dele. Esse imóvel é um imóvel que foi comprado há 20 anos atrás. E lá na matrícula desse imóvel, no imposto de renda dos pais do Rafael, esse imóvel estava registrado por R$ 250 mil. Acontece que esse imóvel, né, com o passar dos anos, sofreu aí uma supervalorização desse imóvel. E naquela data que ele nos procurou, o valor de mercado desse imóvel era em torno de R$ 1 milhão. E aí nós colocamos para o Rafael, na ponta do lápis, todas as despesas que ele teria para regularizar esse inventário e pagar as despesas. Então, ali, só de imposto da herança, aqui no estado de São Paulo, a alíquota é 4%. O Rafael precisou desembolsar ali R$ 40 mil de imposto. Fora o imposto, tem os honorários de advogado. Os honorários, a gente segue uma tabela da OAB. Então, todo o estado tem uma tabela onde a gente é obrigado a receber, a seguir ali a orientação. A gente não pode cobrar menos do que está estipulado ali. Então, no meu escritório, que é um escritório que já há 14 anos atua no direito, eu cobro 7% para fazer esse inventário. Fora isso, ele tinha R$ 5 mil de cartório para poder registrar esse inventário, certidões diversas ali que precisam ser juntadas, mais R$ 3 mil de certidões. No registro de imóveis, para registrar esse imóvel depois, o formal de partilha, que é o documento que a gente chama para registrar isso no cartório, mais R$ 7 mil. Um total, então, de R$ 125 mil de despesas para o Rafael ter que desembolsar para regularizar essa situação desse imóvel que os pais dele deixaram lá, né, para ele poder usufruir disso aí. Acontece que o Rafael não tinha esse dinheiro, né? Um imóvel, uma família de classe média, às vezes num imóvel de R$ 1 milhão, normalmente não se tem esse dinheiro em cash ali na hora. Então, o que era a solução que nós demos, né, para ele poder regularizar essa questão do inventário? A solução ali nesse caso era vender o imóvel. Ele não tinha os R$ 125 mil ali para custear isso. Só que tem um problema. Quando a gente vai vender um imóvel que está enroscado em um inventário, é mais difícil de vender. E quando você quer vender algo assim rápido, você sempre vai perder. Mas existem aquelas pessoas que topam comprar um imóvel que está enrolado dentro de um inventário. Só que para isso, eles vão querer pagar menos. É o que a gente chama de deságio. E nessa situação, o deságio, a perda, em média, gira em torno de 20%. A pessoa compra, sim, esse imóvel, topa adiantar para o inventariante algum valor ali para ele regularizar esse imóvel, só que ela vai pagar menos, ela vai pagar 20% a menos. Então, ao invés de vender esse imóvel por R$ 1 milhão, o Rafael precisou vender ele por 800 mil. Já teve uma perda ali de 200 mil reais. Mas não para por aí. O tormento do Rafael, ele ainda tem um outro desdobramento.
Quando a gente vende um imóvel, existe algo chamado ganho de capital. O que é o ganho de capital? É um imposto que incide de 15% sobre a diferença entre o valor que está lá na declaração de imposto de renda com o valor da venda. Então, essa diferença entre os 800 mil reais que foi vendido e os 250 mil que estava declarado na declaração de imposto de renda dos pais do Rafael, incidiu ali 15% de imposto de renda. E aí, teve mais uma facadinha, né? Então, teve uma redução. Então, sobre esses 550 mil reais, que é a diferença do valor do imposto de renda para o valor da venda, incidindo ali o ganho de capital, teve mais uma despesa. Então, retomando as contas aqui, ó, olha para você ver o tamanho do rombo, o que sobrou para o Rafael nesse caso. Você lembra lá dos custos do imposto de 40 mil, dos honorários de 70, do ganho de capital, né? Da perda patrimonial. Então, total gasto, 207.500. Valor da venda, 800. Saldo final no bolso do Rafael, nesse nosso exemplo, R$ 592.500. Aproximadamente 40% do patrimônio foi embora para custear imposto, para custear honorários de advogado, para pagar cartórios, o ganho de capital que teve que ser pago, o deságio. Então, isso é uma situação mais extrema, tá? Não quer dizer que vai acontecer em todos os casos. Mas se a pessoa não tem dinheiro para pagar essas despesas à vista, pelo menos 70%, a solução ou é tomar um empréstimo ou é vender algum dos bens. E quando vende um imóvel, incide esses gastos aí que eu acabei de apresentar para você. Mas a boa notícia, pessoal, a boa notícia é que não precisa ser assim. Existe um caminho possível, um caminho totalmente lícito por dentro da lei, capaz de evitar esse problema do inventário na sua vida, na sua família. Só que esse caminho é algo assim que eu só consigo dar para a pessoa quando ele é feito antes, quando ele é planejado antes, quando é planejado em vida. Depois que os donos do patrimônio falecem, aí a única alternativa é cair nesse problema do inventário. E se cair no inventário, é esse rombo que os seus filhos vão ter. Por isso que eu digo que os seus filhos poderão empobrecer se precisar passar por um problema, por um processo de inventário na família. Isso, como eu disse, estava só disponível antigamente aos bilionários, mas hoje qualquer família de classe média que tenha pelo menos um bem imóvel e tenha herdeiros, ele pode adotar esse sistema. Então, a partir de hoje, né, com essa solução que eu vou te entregar aqui na palestra, se o seu filho vai ou não passar por esse problema do inventário, não vai ser por desconhecimento, não vai ser por desastre, mas por uma decisão sua, infelizmente. Tá? Mas eu não quero que você deixe isso acontecer na sua família. Então, seja isso uma decisão de mudança, seja ou você permanecer na inércia, a partir de hoje, você vai poder aí entregar para os seus filhos uma decisão. E como é que a gente vai fazer isso? Como que se faz isso? A regra vigente que você conhece hoje, até então, era a seguinte: quem tem filhos e tem bens, quando morre, os filhos precisam fazer um inventário. A regra é essa. Até agora você não sabia disso, né? Mas quando a pessoa tem algum patrimônio, tem herdeiros, a regra é quando esses donos desse patrimônio venham a faltar, os filhos vão precisar passar um inventário. Mas eu não quero que você caia nessa regra, tá? Eu não quero que você caia nessa regra. A boa notícia é que tem como evitar que os seus filhos sejam enquadrados nessa regra. Tem como evitar o inventário na sua família. E como é que eu vou fazer isso, Juliano? Me ensina a fazer isso. A gente vai fazer, a primeira coisa que precisa ser feita é uma mudança de paradigma. Você precisa mudar uma chavinha na sua cabeça. E o que é essa mudança?
entender essa frase, ó, quem não tem vida eterna não tem que ter bens. Então, aqueles que não têm a vida eterna, que um dia vão vir a faltar nesse mundo, eles não podem ter patrimônio em nome, porque se tiverem patrimônio no nome e não fizerem nada em vida, os filhos vão precisar passar por essa tormenta que é o inventário. Mas beleza. Juliane, como é que faz isso? A gente vai fazer isso, pessoal, por meio de uma empresa que não faz nada. Mas esse Juliano está ficando louco. Como assim uma empresa que não faz nada? É exatamente isso. É uma empresa que não exerce nenhuma atividade econômica. Hoje, como é que é a situação sua? Você está aqui, representado por esse bonequinho, e tem seu patrimônio no seu nome, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos constituir uma empresa, que eu chamo de empresa cofre. Ela vai ser criada do zero, com um CNPJ novinho, um CNPJ específico, que vai ser criado justamente para proteger o seu patrimônio, proteger o patrimônio da sua família. E aí você vai pegar esse patrimônio que está no seu nome, pessoa física, e vai guardar ele dentro desse cofre. Você vai tirar ele do seu nome, pessoa física, e vai guardar dentro de um cofre. Feito isso, transferido esse imóvel da pessoa física para dentro do cofre, o que nós vamos fazer? Essa pessoa que era... Opa, deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. E aí, o que acontece? Você, como dono desse patrimônio, agora passa a ser dono do cofre, onde estão guardados todos os bens da sua família. Então, você é o dono do cofre e o cofre é dono dos bens. Então, eles estão guardados ali. Você não perde o controle desses bens. Você continua no controle de tudo. Feito isso, transferido isso para dentro do cofre, a gente vai trazer para dentro desse cofre também os seus filhos. Tá? Então, aqui nessa estrutura que a gente vai organizar, a gente traz junto os filhos. E aí, em vida, você vai fazer o quê? Você vai doar para os seus filhos as cotas dessa empresa que representa todo o seu acervo patrimonial. Isso que a gente chama de planejamento sucessório. É aqui que você vai evitar o inventário. É aqui que você vai reduzir as despesas de um inventário em até 90%, fazendo toda essa estrutura através de uma pessoa jurídica que não faz nenhuma atividade econômica. Ela serve para guardar e proteger o patrimônio da sua família e fazer a sucessão, ou seja, entregar isso para os seus filhos um dia, tá? Feito tendo trazido os imóveis, os filhos também para dentro da empresa, aí entra algo que a gente chama de sistema de gatilho. Você organiza tudo, faz a doação disso para os seus filhos através dessa empresa. No dia que você, a sua esposa, você e o seu esposo venham a faltar, esse gatilho dispara, tá? E automaticamente esses bens são entregues aos seus filhos, sem precisar fazer inventário, sem precisar de autorização do juiz para nada, sem precisar de cartório, de nada. Já está tudo em vida organizado e na falta do seu cônjuge, os bens serão entregues imediatamente, de forma automática para os seus filhos, sem a burocracia de um inventário. Isso vai estar disponível para eles de forma imediata. Tá? Então, você vai estar ajudando eles, porque além da perda, né, de um ente querido, você ter que lutar aí com papelada, ter que procurar advogado, ter que se desdobrar aí para levantar uma grana para poder custear essas despesas do inventário, é algo muito desgastante para a família. E você, quando regulariza isso em vida, você evita todos esses desdobramentos para os seus filhos, para os seus herdeiros lá na frente. Então, na falta do pai, na falta da mãe, esse gatilho dispara e os bens são automaticamente entregues aos filhos, sem burocracia nenhuma, tudo de forma automática.
Feito isso, tendo disparado esse gatilho, os filhos, então, passam a ser os donos desse patrimônio, de forma automática, onde eles vão poder aí usufruir desses bens que você trabalhou tanto para deixar para eles, para que eles possam ter aí uma vida mais confortável. Então, notem, pessoal, que de imediato, né, esse sistema que a gente monta, ele já traz uma proteção patrimonial muito grande, né? Aquelas famílias, por exemplo, que têm empresa, que têm negócios, elas exercem uma atividade de risco, né? Então, vamos supor uma indústria que tem vários funcionários. Se essa empresa começa a receber muita reclamação trabalhista ou se ela tem alguma execução fiscal, se esses bens estão em nome do dono dessa indústria, se essa empresa não conseguir saldar esses débitos, esses bens vão recair sobre os bens pessoais do dono da empresa. Então, aqui, quando a gente faz essa organização antes desse problema acontecer, a gente guarda os bens pessoais, os bens da família dentro desse cofre. Se essa indústria vem a ter esse revés financeiro, eles estão protegidos ali dentro do cofre. Então, esses bens não serão atingidos por conta de ações trabalhistas, execuções fiscais, problemas ambientais, etc. E os filhos também, né, se tiverem qualquer revés financeiro na vida, os bens da família também não vão ser alcançados, não vão ser atingidos por conta dessas dívidas, desde que tudo seja feito antes, planejado antes, sem que esses problemas existam. Tem que ser feito com antecedência. Tá? Depois que aconteceu o problema, isso aqui não vai resolver. Tá? Outra coisa, os pais mantêm o controle dos bens. É diferente de uma doação, onde os pais perdem o controle dos bens. Aqui não. Os pais, o pai e a mãe, eles permanecem no controle de tudo. Então, enquanto os pais forem vivos, eles mantêm o patrimônio sob controle. Então, o filho não pode vender nada. Não... Agora, os donos do patrimônio podem vender, pode alienar, pode trocar, dar em garantia, fazer o que quiser. O controle é absoluto dos donos do patrimônio. Isso também não depende, né, terceiros. Né? Vamos supor que o seu filho venha se separar um dia. Nessa separação do filho, esses bens da família, o cônjuge desse filho que se separou não vai ter direito a nada. É possível proteger esses bens também desses terceiros que a gente chama. E o principal disso aqui também, e é fantástico, é um sistema que a gente consegue apresentar para o cliente uma economia tributária gigante quando se compara com o inventário. Lembra lá dos custos do inventário? Eu não vou repassar de novo para não ficar cansativo, mas os gastos ali do inventário do Rafael foi em torno de R$ 207.500. Nesse sistema que a gente implementa, olha a economia. Vai existir o imposto da herança, os 4%? Vai. Só que a grande diferença, a grande cereja do bolo dessa estrutura é o seguinte: a base de cálculo para a gente poder incidir esse imposto da herança, que é os 4%, é o valor que consta na sua declaração de imposto de renda. A lei me permite trazer esses imóveis para dentro dessa empresa pelo valor que consta na sua declaração de renda. Então, ao trazer esses imóveis pelo que está constando no seu imposto de renda, a base de cálculo fica menor. E uma vez que essa base de cálculo é menor, o imposto da herança, que é os 4% aqui no estado de São Paulo, vai incidir apenas sobre esses R$250 mil, no caso aqui. Então, de 40 mil que o Rafael pagou no inventário, ele aqui nesse sistema ele vai pagar R$10 mil. Olha para você ver a diferença. Outro detalhe, honorários.
para fazer uma estrutura dessa, com um único imóvel, um único herdeiro, em termos de honorários, não sai mais do que R$20.000, frente aos 70 mil do inventário. No inventário, o advogado ganha até mais dinheiro, tá? Nessa estrutura fica mais barato. Certidões. Nessa estrutura não vai precisar tirar certidões em cartório. Outra coisa que não precisa, mais certidões em cartório para poder levar para inventário. Aqui não existe isso, então é zero também. Registro de imóveis. Aqui também existe o registro de imóveis. No entanto, como a base de cálculo é menor, porque é o valor da sua declaração de imposto de renda, no cartório vai acompanhar isso. Então, vai ser reduzido para R$3.000 no cartório de registro de imóveis. Ganho de capital. Aqui não existe ganho de capital porque não precisa vender nada, tá? Total dos gastos para implementar esse sistema. R$33.000, frente aos R$207.500. É uma diferença absurda, né, quando se compara ao inventário. A diferença nesse exemplo que eu te dei aqui é de R$174.500, ou seja, 84% mais barato do que o inventário. Só que a principal diferença mesmo para mim é que a perda patrimonial é zero. Seu filho não vai precisar vender nenhum bem para poder receber essa herança que você pretende deixar para ele. E o melhor de tudo, isso cabe no seu bolso. Você pode planejar isso aí para ir pagando essas despesas de forma parcelada. Não é no susto, como ocorre no inventário. Eu não sei se você sabe, quando é aberto o inventário, a legislação nos dá um prazo de 60 dias para que você dê entrada nesse inventário e corra atrás de todas essas despesas. Isso gera um transtorno gigante, né, para os filhos, para os herdeiros. Aqui não, você pode programar isso de forma que você vai conseguir pagar essa estrutura com o que você ganha por mês. Você não precisa pegar empréstimo, você não precisa ficar endividado para fazer esse sistema, tá? E para satisfazer, então, a curiosidade, chegar direto ao ponto, o que é isso que a gente faz? Isso é o que a gente chama de holding familiar. A holding familiar é um nome estrangeiro que serve para proteger, para organizar os bens da família, serve para economizar com o pagamento de impostos, tá? Agora veja, holding familiar é todo um sistema que é criado, tá? Não é apenas uma empresa, você criar uma empresa e colocar os bens lá dentro. Não, é todo um sistema, onde que pode ser de uma célula, pode ser de 2 células, pode ser de 3, 5. Isso vai depender muito das características de cada família. Eu costumo dizer que trabalhar com holding familiar é como se fosse um serviço de alfaiate. Ele é feito sob medida para aquela família. Cada família tem a sua particularidade. É bem verdade que em 90% dos casos, uma célula só, uma empresa só, o método, a holding tradicional, resolve 90% dos casos, tá? Mas, para aquelas famílias que têm uma complexidade maior, um volume de patrimônio maior, aí é necessário adotar algumas estratégias mais avançadas para abarcar aí, para regularizar e ajudar essas famílias também. Tá? Então, na maioria das vezes, uma célula só é suficiente para resolver isso. E aí você pode vir e me perguntar, mas, Juliano, essa economia de quase 90%, será que isso funciona mesmo? Será que isso é lícito? Será que não é um jeitinho para burlar a Receita Federal, burlar o fisco? Será que isso não é ilícito? Né? Quem será que tem um sistema desse que você conhece? E aí eu te pergunto, aliás, eu te respondo, né? Isso é totalmente lícito,
tá? Isso é previsto na nossa legislação desde 1976, com a lei das SAs aqui no Brasil, é utilizado esse sistema de holding familiar. Agora, eu vou te fazer outra pergunta, né? Para que você entenda que isso é lícito, é algo que deve ser implementado imediatamente na sua família. Quais, na sua cabeça, quais as famílias que você acha que teriam mais a perder com esse penoso e caro processo de inventário? Quem que você imagina que teria mais a perder com isso? Eu te digo agora, são os bilionários, são os milionários, aquelas famílias que têm muito patrimônio. Então, essas, como elas têm muito, né, incidindo essa perda de 20% pelo menos, imagina o caos financeiro que seria. 1 bilhão em cima de 20% é uma nota preta. Então, os bilionários já conhecem esse sistema há muito tempo. Então, eu vou te trazer alguns exemplos de pessoas públicas que você conhece. Então, aqui, ó, eu trago um exemplo da Luísa Helena Trajano, que é da minha cidade aqui, do Magazine Luiza. Ela tem um patrimônio hoje estimado, segundo a revista Forbes, que traz aí a lista dos bilionários do Brasil e do mundo, ela tem um patrimônio hoje em torno de 24 bilhões. Se ela tiver, né, os filhos precisarem fazer o inventário desses bens, só de imposto, estou falando de imposto, os filhos teriam que arcar com 960 milhões de reais. Outro exemplo, Norberto Odebrecht, dono da construtora Norberto Odebrecht. Ele faleceu e deixou um patrimônio de 14 bilhões. Se a família tivesse que fazer um inventário, precisariam gastar aí algo em torno de 1 bilhão 120 milhões de reais para custear só o imposto da herança. Mas eles não precisaram passar por isso, porque eles tinham holding familiar. Outro exemplo, Antônio Hermílio de Moraes, do grupo Votorantim. Faleceu e deixou um patrimônio de 15,5 bilhões de reais. Se tivessem que passar por um inventário, a família precisaria desembolsar 1 bilhão 240 milhões de reais. É muita grana, né? E esse aqui, ó, vocês também conhecem, já ouviram falar do Roberto Marinho, dono das organizações Globo. Ele faleceu e deixou um patrimônio de 30 bilhões de reais. Se a família precisasse fazer um inventário, o custo só de imposto seria de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Fora essas figuras aqui que eu já te passei, tem mais algumas aqui que talvez você também conheça. E eu vou te apresentar. Roberto Civita, dono do Grupo Abril, o pessoal do Banco Safra, tá? Todos eles têm holding familiar. Samuel Klein, dono das Casas Bahia, José de Alencar, Dirce Navarro de Camargo, da Camargo Correia. Todo esse pessoal aí que vocês conhecem, eles têm esse sistema de holding familiar nas famílias deles, tá? Então, isso é algo totalmente lícito, tá? Sem jeitinho. Tudo isso que a gente faz através de uma holding familiar é tudo dentro da legalidade, tudo dentro do que a legislação autoriza a gente a fazer. Então, não tem nada fora do que a lei autoriza a fazer, tá certo? Agora, o que eu queria dizer para você é o seguinte: eu já começo a ter aqui uma sensação do dever cumprido, tá? Por que isso? Porque eu consigo agora, a partir desses slides que eu já te apresentei aqui, dividir os grupos, dividir dividir as pessoas em 3 grandes grupos. Quais são esses 3 grandes grupos? Tá? O primeiro grupo que eu consigo dividir é o grupo dos ignorantes. São aquelas pessoas que ignoram esse sistema, que não conhecem isso aqui. E o que esses ignorantes, aquelas pessoas que não estão aqui hoje, vão precisar fazer, vão se socorrer?
eles vão buscar aí o testamento. Eles vão lá fazer um testamento. O testamento é o que tem de mais obsoleto no mundo. Então, e ele é caro, tá? Não resolve o problema. Então, no testamento, a pessoa vai lá, vai gastar para abrir um testamento. Depois, os herdeiros vão precisar entrar com uma ação para abrir esse testamento. Depois, eles vão entrar com uma segunda ação para abrir o inventário. E tudo isso leva um tempo muito grande para que esses herdeiros possam aí ter acesso a esse patrimônio. Então, o inventário, o testamento, ele é caro, mais caro ainda do que um inventário. O que mais que os ignorantes vão procurar fazer? Eles vão atrás da doação de bens em vida no cartório. Eles vão lá, vão doar os bens em vida no cartório de notas para os filhos. Isso também é um problema, porque os custos dessa doação tradicional, ela se assemelha muito ao do inventário. Então, o valor é praticamente o mesmo de inventário. Agora, o problema maior disso é que o dono do patrimônio, aquele que está doando isso aos filhos, ele perde completamente o controle dos bens. Então, ele perde esse controle. Se ele quiser vender, ele não pode. Se ele quiser desfazer essa doação, é muito difícil, tá? Então, assim, o dono do patrimônio, ele perde o controle com a doação. E o terceiro meio que o ignorante, que não conhece isso aqui que você está aprendendo hoje, faz, é um seguro de vida. Para que você vai fazer um seguro de vida? Para custear despesas de inventário. Isso não entra na minha cabeça. Eu faria um seguro de vida para que, na minha falta, as minhas filhas, os meus herdeiros, eles possam, durante alguns meses ou alguns anos, tentar manter aí um padrão de vida semelhante ao que eu consegui dar para eles até hoje. Então, um seguro de vida, para mim, é isso. Agora, não faz sentido você pagar caro num seguro de vida, quando você vier a faltar, os seus herdeiros vão pegar aquela bolada e vão entregar na mão de advogados, vão entregar na mão do Estado para pagamento de imposto, vão entregar na mão de cartório. Então, não faz sentido para mim fazer um seguro de vida para custear despesas de inventário. Então, isso são ferramentas que os ignorantes vão se utilizar aí para poder custear essas despesas. Mas você não vai fazer isso, tá? O segundo grupo que eu classifico aqui é o grupo dos procrastinadores. Quem são esses procrastinadores? Normalmente são aquelas pessoas que vão empurrando o problema com a barriga. Ah, amanhã eu vejo isso. Ah, quando eu falecer, meus filhos que se virem para pagar essas despesas, eu não estou nem aí com isso. Esses procrastinadores, me dá até alergia quando fala disso aí. Muitos casos, a gente percebe que eles não têm nenhum afeto pela família, não nutre nenhum sentimento de amor para os filhos. Onde já se viu falar um negócio desse? Você constituir um patrimônio, não faz sentido você constituir um patrimônio e depois largar isso aí, 20%, 40% vai ser perdido para pagar todas essas despesas de um inventário. Então, para que você trabalhou tanto? Então, o procrastinador é aquela pessoa que não dá bola para a família, não está aí preocupado com o bem-estar dos filhos. Eu não gostaria, né, que você ficasse nesse problema, nessa situação dos procrastinadores. Eu sei que você também não está. Você vai estar na terceira classe que eu vou te falar daqui a pouco. E aonde é que vai estar o problema do procrastinador? Vou compartilhar minha tela novamente. O procrastinador, aquele que vai empurrando as coisas com a barriga, que não estão nem aí para os filhos, para a esposa, para a família, os filhos vão ter um problema gigante para resolver lá na frente, que é a questão do imposto da herança. Não sei se você sabe, mas esse imposto da herança aqui no Brasil, ele vai de 2% a 8%. Tem uma alíquota mínima de 2% e máxima de 8%. Aqui no estado de São Paulo, essa alíquota ainda é de 4%. Mas essa alíquota, ela está para aumentar para 8%. Desde março de 2020, quando iniciou a pandemia, os deputados protocolaram alguns pedidos
pedindo para aumentar esse imposto da herança, que aqui é de 4%, vai dobrar para 8%. Então, não é só isso. E quem regulamenta essa questão do imposto de renda é o Senado Federal. É o Senado que tem competência para aumentar esse imposto da herança. E aqui no Brasil, desde 1992, há exatos 29 anos, que tem essa alíquota de 2% a 8%. Numa época dessa de pandemia, onde os governos estão gastando o que tem e o que não tem, você tem dúvida de que esse imposto vai aumentar? Eu não tenho dúvida nenhuma disso aí. Fora essa proposta que eu te falei de aumento aqui em São Paulo, que é esse projeto de lei 250 de 2020, está na Assembleia Legislativa de São Paulo, que muda de 4% para 8% esse imposto, existe uma proposta do CONFAZ, que é o Comitê de Política Fazendária dos Estados, onde todos os secretários, os chefes de finanças dos estados se reúnem e eles querem aumentar isso de 8% para 20%. Então, o imposto hoje, que máximo que é 8%, vai subir para 20%. Outra coisa que vai piorar e vai estourar na mão dos filhos desses procrastinadores. É um projeto do Senado, dos senadores, que aumenta isso para até 46,5%. Pode chegar. Eu acho que não passa essa, tá? Eu acho que não passa porque aí é muito para o bolso do brasileiro e nós não vamos aguentar. E qual que é o maior argumento que esses políticos têm para aumentar esse imposto da herança? O primeiro argumento é que o Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. Mas, Juliano, como assim? Aqui a gente paga uma carga de imposto surreal. Mas é verdade, a nossa alíquota de imposto é uma das menores do mundo. Vou te mostrar um gráfico aqui para você ter essa noção. No mundo, como é que é tributada essa herança? Na França, essa alíquota da herança é de 60%. No Japão, é 55%. Na Alemanha e na Suíça, é 50%. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, é 40%. No Chile, nosso vizinho aqui na América, é de 25%. No Brasil, 8%. Então, esse argumento é muito fácil. Acontece que nesses países desenvolvidos, né, eles têm um retorno desses impostos que pagam. Só que lá nesses países, eles não deixam o patrimônio ir para inventário. Todos eles, desde um jardineiro até um empresário, todos eles têm holding. Então, ninguém leva o patrimônio para ser confiscado através de um inventário lá, tá? O outro argumento fácil que os deputados, senadores, políticos em geral utilizam é que o imposto sobre a herança é um tributo que penaliza só os mais aquinhoados, só os mais ricos da sociedade. Isso é uma mentira. Acabei de te mostrar aqui que isso é mentira. Por que é uma mentira? Porque os ricos, os bilionários, eles já adotam esse sistema de holding familiar há vários anos. Então, os ricos não passam por isso. Quem vai passar, quem vai sofrer é o pessoal da classe média. Tem 1, 2, 5 imóveis. Então, essa é mais uma mentira que os políticos acabam contando. Então, isso é uma mentira. E, por fim, não é só isso, né? Tem uma outra proposta de aumento do senador Cid Gomes, propondo esse aumento do imposto da herança aqui no Brasil para 16%. E essa outra que eu te falei, uma PEC, né? 96, 2015, que eu acho que não vai pegar, de 47,5%. E aí você pode me perguntar o seguinte, Juliano, quando é que você acha que isso vai aumentar? Não sei te falar. Pode ser que você saia dessa palestra, dá uma busca aí no Google e você vai perceber que já houve esse aumento. Então, isso é imprevisível, mas a certeza que a gente tem dos grupos que a gente participa, dos estudos que a gente faz, é que isso vai aumentar, não tenho dúvida. A situação financeira que a gente passa hoje
eles vão ter que arrumar dinheiro de algum lugar, tá? Então, assim, se preparem para essa carga de aumento de imposto que vai vir por aí. E quem vai pagar isso são os filhos desses procrastinadores. E o terceiro grupo? O terceiro grupo que eu quero falar, que é você que está aqui, é o que eu chamo de grupo dos resolvedores. Quem são os resolvedores? Primeiro, eu quero te dar os parabéns por ser um resolvedor, por estar aqui hoje preocupado em resolver esse problema na sua família. Esse grupo dos resolvedores são aquelas pessoas que efetivamente se preocupam, né, com o patrimônio conquistado duramente ao longo dos anos, se preocupam muito com os filhos, se preocupam em não deixar problema para os filhos resolverem depois que você não estiver mais aqui. Imagina a situação de o seu filho perder você, perder a mãe ou perder o pai, né, ainda ter que, além do luto, né, dessa perda, essa perda emocional gigante, ter que lidar com papelada, ter que correr atrás de advogado. Isso é um desgaste assim que demora a pessoa assimilar isso. Então, você que é um resolvedor, tem certeza que você não vai deixar isso acontecer com seus filhos, porque você nutre amor por eles, você ama seus filhos. É diferente de um procrastinador. E o que vai acontecer? Você, desse grupo dos resolvedores, como eu disse, não quer deixar problema para os filhos, né? Você quer deixar os bens todos protegidos e organizados para que os seus filhos tenham acesso imediato a isso, tá? E você vai permitir, com essa resolução sua, fazer com que o seu patrimônio chegue efetivamente 100% nas mãos deles, sem ter que gastar com advogado, inventário, esses altos custos que eu já te falei. No entanto, agora que você entendeu o que eu tinha para te ensinar aqui para evitar o inventário, a hora que você entendeu o que é uma holding familiar, você entendeu por que evitar o inventário, você entendeu como implementar isso, e você entendeu o que a gente faz, que é essa ferramenta chamada holding familiar, e como isso vai ser útil para a sua família, eu não posso simplesmente aqui te deixar no vazio, né? Sem saber o que você vai fazer daqui para frente. Eu preciso te mostrar aí quais são os próximos passos que você, que é um resolvedor, precisa dar para poder implementar esse sistema na sua família. Porque senão amanhã, na hora que você acordar, você vai querer sair por aí, procurar qualquer um que vê na rua, na esquina, monta para mim uma holding familiar. E você, ao invés de resolver um problema, você vai criar outro problema. Isso precisa ser feito por um profissional que entende o que está fazendo, para não colocar o seu patrimônio e a sua família em risco, tá? Eu não quero deixar que você caia nesse abismo de ficar sem saber quem procurar para poder te ajudar, caso você queira implementar. Em paralelo a essa necessidade de querer te ajudar, eu tenho que te falar o seguinte: eu não posso, aqui nesse espaço da palestra que eu vi aqui para te dar informação, querer usar isso para te vender nada. Eu não vou fazer isso aqui nesse ambiente de palestra, para vender. A gente é proibido pela OAB de fazer vendas, né, nesse esquema que a gente está aqui de palestras. No entanto, o que eu consigo fazer para você, e vou disponibilizar para você hoje nessa palestra aqui, para poder te ajudar a dar esse primeiro passo, eu vou criar uma espécie de um caminho alternativo para não permitir que você entre nessa enrascada de não ter quem procurar para poder te ajudar. Você precisa de um profissional que saiba te ajudar com propriedade. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou disponibilizar para você um espaço fora desse ambiente nosso aqui da palestra, fora desse ambiente virtual, para que você consiga conversar diretamente, pessoalmente comigo. Não vai ser aqui nesse ambiente da palestra, tá? Não pode ser aqui, não vou fazer isso aqui dentro. Também não vou te expor aqui pedindo para você pôr o seu patrimônio, o que você tem de bens, eu não vou fazer isso aqui dentro. Tá? Eu vou fazer isso num ambiente externo, caso você queira avançar, caso você queira fazer algo a mais
e utilizar essa ferramenta que eu estou te ensinando aqui hoje. Então, eu vou te fazer o seguinte para poder te ajudar. Eu deixei embaixo aqui desse link, desse meu vídeo onde você está me vendo aqui, um link onde você vai poder tocar nesse link e vai abrir uma página para você fazer a contratação de o que eu chamo de sessão de viabilidade comigo. O que é uma sessão de viabilidade, Juliano? O que é isso? Sessão de viabilidade é a coisa mais importante da vida para quem é um resolvedor e quem quer implementar esse sistema de holding familiar. Ele, no meu ponto de vista, ele é mais importante do que a holding familiar em si. Por quê? Porque agora que você já me ouviu falar de holding, já sabe o que é holding, para que serve uma holding, você não precisa mais ficar escutando 1 milhão de palestras aí para falar sobre holding. Você que é um resolvedor, você precisa fazer agora a coisa acontecer. E para essa coisa acontecer, você precisa de um profissional para te ouvir, um profissional que te entenda, que passe para você, depois de entender a sua situação familiar, entender a sua situação patrimonial, depois de entender o que você busca, quais os seus anseios, o que você quer proteger, você precisa de um diagnóstico. Então, é nessa sessão de viabilidade, onde você vai sentar comigo num ambiente privado, só eu e você, que eu vou conseguir absorver todas essas informações e, no final dessa nossa conversa, eu vou ser capaz de dizer para você o seguinte: a holding familiar serve para você ou não? De repente, você precisa dar algum passo para trás para poder organizar alguma coisa que não esteja ainda pronta para ser colocada na holding. Então, essa sessão de viabilidade, basicamente, ela serve para que a gente converse, eu entenda os seus problemas, entenda a sua necessidade, o que você quer resolver com isso, e no final eu vou te dar um diagnóstico se a holding serve ou não para você. Sendo favorável esse diagnóstico, eu vou te sugerir um segundo passo. Tá? O que você deve fazer logo em seguida para que você já comece a implementar esse sistema de holding familiar. E como é que vai funcionar essa sessão de viabilidade? Nós aqui estamos distantes, a maioria de vocês aqui são de outras cidades, longe da minha. Não dá para a gente fazer isso de forma presencial, tá? Até por conta da pandemia também, que não acabou. Então, a gente vai fazer essa sessão de viabilidade de forma virtual, sempre virtual. E isso a gente faz através de um aplicativo chamado Zoom. É uma ferramenta gratuita, muito fácil de usar, onde eu vou mandar esse link para você e você vai se conectar comigo, igual a gente está fazendo aqui numa sala privada. E lá a gente vai bater esse papo para a gente fazer essa sessão de viabilidade. Como eu te disse, é um aplicativo gratuito e fácil de usar, onde você não precisa pagar nada para isso. E você vai fazer essa sessão virtualmente comigo, diretamente comigo, tá? Através desse aplicativo. O que mais? Se fizer sentido para você, como eu te disse, caso você queira prosseguir, eu vou te dar aí o segundo passo que você precisa tomar para implementar essa holding. Agora é o seguinte, tenho lá no início da palestra, quando eu disse que ia fazer te oferecer uma oportunidade, eu vou fazer essa oportunidade agora. Essa sessão de viabilidade, ela é um serviço, não é um serviço gratuito do meu escritório, é algo pago, tá? Os meus clientes pagam para ter essa sessão de viabilidade. Mas para você que está aqui comigo até agora, que assistiu essa palestra, né, que desde as 7h30 está aqui comigo, que aguentou a minha live cair, voltou e está aqui firme comigo até agora, você que é um resolvedor e deseja avançar nesse assunto, eu vou te dar um desconto para poder fazer essa sessão de viabilidade, tá? No meu escritório, essa sessão de viabilidade tem um custo de R$ 1.200 para a gente sentar e sem limite de tempo, conversar e entender a sua situação. O custo disso é R$ 1.200.
mas que você que está aqui comigo, que é um resolvedor, quer iniciar esse sistema de holding, eu vou te dar uma oportunidade aqui com desconto de 50%. Então, ao invés de você pagar aí 1.200, um incentivo de resolvedor, você vai pagar aí R$600 apenas, tá? Então, eu vou disponibilizar isso para você que está aqui comigo até agora, que tem interesse em fazer essa sessão de viabilidade. Eu vou te dar um desconto de 50% para que você comece amanhã, ou aliás, hoje mesmo, a fazer isso. E agora eu vou te ensinar, antes disso, antes de te fazer o passo a passo, te ensinar como é que você vai preencher essa sessão. Um outro detalhe que eu preciso te passar é o seguinte: essa sessão de viabilidade, ela não vai ficar eternamente disponível com esse desconto de 50%, tá? Essa oportunidade, ela vai ficar disponível até na segunda-feira. Daqui 5 dias eu vou tirar ela do ar e vai voltar para o preço normal de 1.200. Então, até o dia 6/12, segunda-feira, eu vou te conceder esse desconto de 50% até as 23h59 de segunda-feira. Então, não perde essa oportunidade, não perde, porque esse desconto não vai ficar eternamente disponível por aí, certo? E eu vou te ensinar agora o que você deve fazer para preencher. Primeiro, você precisa preencher um formulário para mim, para você ter acesso a essa sessão de viabilidade. Eu vou compartilhar minha tela com você novamente e vou te ensinar o passo a passo para você chegar aí ao preenchimento dessa sessão. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela e vou te ensinar o passo a passo disso aí. Ó, embaixo aqui tem um link para fazer o preenchimento do pedido dessa sessão de viabilidade com esse desconto. Tá? Você vai clicar nesse link. Quem está no celular, eu vou abrir aqui, ó, porque às vezes é mais difícil de você verificar onde que está o link. Então, aqui no seu celular, ó, tem um X, tá? Às vezes o chat vai encobrir. Deixa eu ver, deve estar dando para ver. Do lado aqui tem um X, você tem que tocar nesse X, certo? Toca nesse X para sumir o chat, e aí tem uma setinha para baixo. Você toca na setinha e vai aparecer os links que eu disponibilizei aí. Mas não se preocupe se você não estiver conseguindo enxergar esse link, que eu vou colocar esse link no chat. Tá? Eu vou colocar no chat aqui para que você possa depois entrar nesse pedido. Então, você tocando nesse primeiro link que aparece embaixo do vídeo, você vai cair aqui nesse formulário. Pedido de sessão de viabilidade em holding familiar. E aí tem algumas perguntas aqui que eu preciso que você complete elas para mim. São poucas perguntas, tá? Então, ali você vai pôr o nome completo, qual o seu e-mail, o seu telefone ou WhatsApp, de qual cidade você está falando, sua profissão, a sua idade, sexo, estado civil, se você tem filhos, se tem herdeiros, enfim. São algumas perguntas que eu necessito que sejam preenchidas para que a gente possa receber esse seu pedido e eu, pessoalmente, depois disso, eu vou entrar em contato com você para agendar essa sessão. A gente vai escolher o melhor dia, o melhor horário para que você possa agendar a sua sessão de viabilidade, tá? Então, depois que você preencher esse formulário, você vai vir aqui no botão enviar, ó, no canto inferior esquerdo, e vai tocar nele. Quando você toca nesse enviar, ele vai vir para um outro link, tá? Nesse link aqui, ó, tem um botão para você fazer o pagamento dessa sessão de viabilidade. Então, você tocando aqui, vai abrir uma outra página, né? Uma outra página que eu te explico em detalhes como é que isso vai funcionar. É uma plataforma 100% segura, é da Hotmart, onde você vai colocar os seus dados, seu e-mail, seu CPF, e aí você vai poder fazer o pagamento dessa sessão diretamente por essa plataforma.
Você pode pagar através de cartão de crédito, através de boleto, através de Pix, tá? Então, aqui, ó, já está com o desconto, tá? Do resolvedor. Aqui você vai ver o valor aqui com o desconto, tá certo? Então, esse é o passo a passo. Não se preocupe que eu vou colocar aqui para você, no chat, os links para caso você queira fazer essa sessão, eu vou estar disponível, vou entrar em contato com você diretamente, para que você não perca essa oportunidade. Tá? Então, se você é um resolvedor, é alguém que nutre esse amor pelos seus filhos, e não quer deixar para amanhã, não quer cair nesse vale aí chamado inventário, o que eu te sugiro agora é dar esse primeiro passo. Toca nesse link, faz o seu cadastro lá, manda para mim que eu vou entrar em contato com você amanhã para a gente agendar essa sessão de viabilidade com esse desconto de 50%. Não perde esse desconto, porque, como eu te disse, é por tempo limitado, até segunda-feira, tá? Outra coisa, se tiver alguma dúvida no preenchimento dessa sessão de viabilidade, desse pedido, também deixei no chat um link do meu WhatsApp pessoal. Você vai tocar nele, caso você não consiga fazer esse preenchimento, e eu vou mandar para você, a gente vai, pelo WhatsApp meu pessoal, a gente vai resolver esse problema, tá? O que mais? Eu reforço que essa sessão vai ser pelo Zoom, tá? Não é presencial, é tudo online. Você não vai precisar vir até aqui, eu também não vou até onde você está. A gente faz através de uma plataforma gratuita e segura, sem limite de tempo, né? Num ambiente privado, onde a gente vai poder bater esse papo com tranquilidade. Então, faz isso. Toca no link embaixo aí e preenche agora essa sessão de viabilidade para a gente já receber essas informações. Mas se não for o seu caso agora, se você achar que esse não é o melhor momento, tá tudo bem, não tem nenhum problema. A minha intenção era justamente essa, de trazer essa informação para que você soubesse como evitar o inventário e economizar dinheiro e deixar os seus filhos mais tranquilos um dia. Tá? Eu não quero voltar naquela situação do Rafael, onde ele vai chegar para mim para fazer um inventário e aí eu não tenho mais como resolver esse problema depois que a pessoa venha a faltar, tá bom? Por outro lado, então, se não for o seu caso, quiser deixar para uma outra oportunidade, eu não sei quando é que eu vou fazer outra palestra dessa, tá tudo bem, o meu escritório está aqui, não vai acabar, tá? Qualquer coisa pode entrar em contato comigo, sem problema nenhum. Acho que o recado foi dado. Era isso que eu tinha para te passar nessa noite, tá? Eu agradeço imensamente a participação de você aqui comigo, tá? Se você quiser avançar, quiser ter essa reunião comigo pessoalmente, nós vamos fazer num outro ambiente fora disso. Basta você tocar nesse link abaixo, tá? Que a gente vai bater esse papo pessoalmente, eu vou poder te ajudar a implantar esse sistema na sua família. Eu vou ficando por aqui. Te agradeço a oportunidade de a gente estar batendo esse papo e espero encontrá-los em breve em outras oportunidades ou através dos meus canais aí, onde eu divulgo esse meu trabalho. Um forte abraço para você, muito obrigado, fiquem com Deus, bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.